Qual a importância de se formar para a escuta? Como oferecer espaços de escuta para as nossas crianças no seu cotidiano e no contexto do isolamento social? Hoje vamos conversar sobre a importância da escuta e da documentação para a nossa prática docente. Olá, professores, tudo bem? Eu sou Camila Mora, psicopedagoga, especialista em educação infantil e atuo como coordenadora pedagógica. Quanto mais o tempo passa, mais se faz necessário documentar o vivido. E isso se dá pela necessidade de se transformar e aprimorar a nossa prática enquanto docente. E é a partir do registro, da escrita, do vivido, do observado, que conseguimos ressignificar as nossas práticas e damos espaços para novas aprendizagens. Se pararmos para observar um pouco a nossa história, historicamente, a nossa profissão é marcada pela fala. E isso se deve à ideia de que a escola era um espaço de transmissão do conhecimento. Então, a nossa prática se dava pela fala, pelo ensino. Mas à medida que a escola fica atenta às mudanças, à cultura, ao papel social que ela exerce, passamos a questionar a constituição da nossa formação docente. No momento em que entendemos a escola como um espaço de democracia e compreendemos a criança como um sujeito social de participação direta no seu processo de aprendizagem, se faz necessário que se estabeleça um novo formato de pedagogia. Nós chamamos de relação dialógica. O que significa? Uma relação baseada na escuta, em processos de estar com o outro, onde esse outro é um sujeito de direito, que merece respeito, que é competente e que nós, enquanto educadores, conseguimos enxergar a potência que essa criança tem e a capacidade dela de estar no seu processo de aprendizagem de forma ativa, eficiente. À medida que reconhecemos a escuta da criança como uma ferramenta fundamental para a promoção desse espaço onde a criança é curiosa, onde a criança é vista com as suas necessidades, é que podemos percorrer caminhos diferentes. E isso não é uma tarefa fácil. Aprender a escutar, exercitar essa escuta diariamente para que nossas crianças possam agregar valor aos seus processos de aprendizagem. E dentro do contexto do isolamento social, como posso oferecer espaços de escuta para esta criança? E a resposta está nos seus registros. Isso mesmo. Nos registros que nós temos do vivido, daquilo que foi observado, das interações que foram realizadas com as famílias, das construções de vínculos que foram realizadas com essa criança, a partir da revisitação desse registro, eu valido a minha escuta. E eu tenho a oportunidade de refletir sobre de que maneira que eu estou escutando a necessidade, a curiosidade, as possibilidades de aprendizagem que essa criança está me propondo. E que registros são esses? Que registros eu utilizo para validar esse olhar? O planejamento das interações, os diários, um portfólio, um e-book produzido com as crianças nesse momento de interação. Sim, é possível em momentos de quarentena também. Nós temos vídeos no canal falando uma experiência sobre a construção de um e-book com as nossas crianças. Mini histórias, áudios, conversas que foram realizadas nos nossos aplicativos de interação que eu posso estar revisitando e percebendo de que maneira que aquelas crianças interagiram. Quais os silêncios que eu recebi? Como esse silêncio pode mudar e transformar a minha prática? E é por isso que é tão importante a gente sempre refletir as interações, as vivências que eu estou propondo, as experiências que eu estou propondo para essas crianças vivenciarem. Elas são possíveis dentro do ambiente familiar em que elas estão inseridas? São essas as reflexões que eu preciso me fazer. Os recursos que eles têm em casa são possíveis para realizar as atividades, as interações que eu estou propondo? Mais do que nunca, fica claro, fica evidente que EAD na educação infantil não se concebe.
que situações de atividades com exercícios de prontidão não são eficazes, não são o que as nossas crianças precisam. E é por isso que todas essas formas de registro, que documentam um processo que foi vivido, vão nos apontar um novo caminho a ser percorrido que nos possibilita a escuta das crianças. Esses documentos, eles nos trazem... Ah, não, Laís rindo. Oi, meu amor. A mamãe tá trabalhando. São esses documentos que nos possibilitam produzir memórias, nos possibilitam reflexão e nos dão a garantia de evidenciar o observado. E fazendo bom uso da função dos registros, percebemos que todos nós temos uma história e que nossas crianças têm uma história a ser contada, a ser respeitada, e que precisamos permitir espaços onde elas possam ser elas mesmas, apresentem as suas curiosidades, e que nós tenhamos a certeza de que não estamos transferindo a nossa responsabilidade pedagógica para as famílias. A nossa profissionalidade docente não pode ser substituída. A família possui um papel distinto do da escola, mesmo neste processo de isolamento social. A escola, nesse momento, tem a função de acolher essa família para que esses processos de escuta se deem no seio familiar dessa criança. É a partir da escuta, do diálogo, do espaço que é aberto para essa criança ajudar em casa, participar do seu cotidiano, ouvir uma história contada pelos pais, ouvir uma história de quando os pais eram crianças, resgatar essas memórias afetivas, do que eles brincavam, do que eles tinham medo quando eram crianças, como venceram esses medos. Toda essa escuta da subjetividade é o que vai contribuir para o desenvolvimento integral dos nossos pequenos. Ouvir nossas crianças não apenas a partir de suas narrativas, mas também do que elas nos trazem a partir dos gestos, da escuta corporal, das reações ao seu cotidiano, as experiências que foram promovidas, o silêncio das interações, os áudios que recebemos, que muitas vezes a gente diz, não tem nada a ver. E o que eles não queriam nos contar? Quando nós vamos revisitar aquele aplicativo, os registros que nós vamos fazer dos relatos da semana, nós percebemos que muitas vezes deixamos passar despercebido uma curiosidade que a criança trouxe e que nós não nos atentamos. O convite para exercitar a escuta é acolher os seus afetos, as histórias que eles têm para nos contar, dar importância às suas narrativas e alimentar as suas curiosidades e expressividades. Com essa escuta e com esse constante exercício de escutar para documentar, documentar para refletir e escutar, é que nós geramos um espaço de aprendizagem genuíno, verdadeiro, saudável, feliz para as nossas crianças, respeitoso com o sujeito infantil. Eu não tenho tantas certezas nesse contexto, mas posso te dizer, num espaço de muita empatia, que gerar essa escuta das nossas crianças e de suas famílias nos causa um bem-estar que vale a pena experimentar na busca contínua pela competência do nosso fazer. E fica aqui o meu recadinho do coração para você. E se você não é inscrito no nosso canal, se junta a mim, se inscreve e que Deus te abençoe.